plataforma Explica Isso Direito Concurso, sejam bem-vindos. Pelo YouTube, se inscreva no canal, não deixa de deixar o seu like, seu gostei, fazer o seu comentário aí para que o YouTube possa promover mais os nossos vídeos e a gente poder disponibilizar mais aulas para vocês, tá? Título 5 da prova, o artigo 212, né, pessoal? Nossa aula de número 16 de Código Civil para o concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do ano de 2023. Se você assiste a esta aula por conta de outro concurso, é porque ela é totalmente compatível com o seu edital, tá bom? Então, artigo 212, salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante. Bom, ele está dizendo que fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Vamos entender direitinho tudo que fala o artigo 212, né? Ele enumera aqui os meios, né, pelos quais um fato jurídico pode ser provado no direito civil. Esses meios de prova são confissão. O que é confissão? É quando alguém admite expressamente, né, a existência de um fato ou de uma situação jurídica. Então, por exemplo, a pessoa confessa a dívida, ele diz assim, não, eu fiz aquela compra, eu estou devendo esse valor aí para essa pessoa. Documento, que é o segundo, né, listado aí, inclui qualquer registro escrito ou eletrônico que possa provar um fato ou uma situação jurídica. Exemplos de documentos são contratos, recibos, extratos bancários, certidões, entre outros, né? Testemunha, lá é o terceiro aí enumerado. É a declaração de uma pessoa, né, que presenciou e tem conhecimento direto, né, desse fato em questão. As testemunhas podem depor em juízo ou por meio de declarações escritas. Agora, aqui é a presunção. A presunção, pessoal, é uma conclusão, né, que o juiz tira de um fato conhecido para chegar a outro fato desconhecido, tá? Existem aí presunções legais que a lei estabelece na lei, né? São presunções naturais baseadas na experiência comum também. Então, presunção é uma conclusão que o juiz tira. A perícia é a análise técnica realizada por um especialista em determinada área para esclarecer questões técnicas, científicas ou complexas envolvidas em um processo judicial. Bom, os comentários que a gente fez sobre cada um deles aparecem aí na tela para vocês, né? Se você estuda pela nossa plataforma, você tem acesso ao PDF também. Faça anotações, ok? É importante que você guarde aí várias informações do Código Civil. Artigo 213, pessoal, diz assim: não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Imagina o seguinte, ó, o pai, né, uma pessoa P é pai de uma pessoa F. O pai é o devedor, né? Ou ele fez a compra, ele fez todo o negócio, foi o pai que fez. Aí a filha confessa que ela fez a compra, mas na verdade toda a documentação ou tudo mais, tudo foi feito pelo pai. Ela está confessando algo que ela não tem condição de dispor, não é? Parágrafo único diz assim: se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Veja, se é um representante e ele tiver uma procuração, ou ele for um gerente, ou ele for um responsável, né, por aquele representado, assim, aí vai ter valor. Caso contrário, não, né? Exemplo aí, um menor de idade, por exemplo, não tem capacidade para dispor do direito de propriedade de um imóvel, né? Portanto,
a confissão feita por um menor sobre a venda desse imóvel não terá eficácia para transferir a propriedade. Precisaria o seu representante legal fazer isso por ele. Artigo 214 diz assim: a confissão é irrevogável, ou seja, uma vez confessado, tem como se retratar, mas pode ser anulada se decorreu de erro, de fato ou de coação. Ou seja, pode vir a ser anulada apesar de ser irrevogável. Vamos ver um exemplo aí. Ana é acusada de um crime e, sob pressão e ameaças, confessa ser culpada, né, durante o interrogatório policial. Posteriormente, Ana alega que sua confissão foi obtida por meio de coação e solicita a anulação da confissão. Na verdade, como aqui é Código Civil, né, a questão do crime propriamente dito não é bem pertinente aqui. Mas Ana pode ser acusada, por exemplo, pode ser cobrada, né, pode ser cobrada de uma dívida. E sob pressão ou ameaça, né, ela acaba confessando. Bem, essa confissão é obtida por meios ilícitos, né? Então, evidentemente, não vai ter valor e vai poder ser anulada, evidentemente. Artigo 215. A escritura pública, né, lavrada em cartório, lavada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública fazendo prova plena, ou seja, não precisa mais do que ela para provar o que se quer provar, né? Então, um contrato de compra e venda de um imóvel, lavrado uma escritura pública devidamente registrada em cartório. Esse documento terá valor probatório pleno, ou seja, será considerado prova suficiente da transação imobiliária, e aí uma prova que se sobrepõe às outras, tá? Do mandato, que é uma procuração, né? O capítulo 10 começa aqui o artigo 653, falar sobre o mandato. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem, ou seja, de uma outra pessoa, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Então, como é que se transfere o mandato para alguém? Através de uma procuração. Artigo 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante um instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura do outorgante, que é aquele que concede, né? Concede o mandato. Parágrafo 1º. O instrumento particular o instrumento é a procuração, né, pessoal? Deve conter a indicação do lugar onde foi passado, onde ele foi escrito, né? A qualificação do outorgante, quem concedeu, né, o mandato, e do outorgado, aquele que recebeu o mandato, a data e o objetivo da outorga, com a designação e a extensão dos poderes. Ou seja, com que objetivo ele passa aquele mandato? Os poderes dessa pessoa, do mandatário, vai até onde? O que ele pode fazer? Tudo isso tem que constar no mandato. E esse mandato tem que ser mostrado, tem que ser comprovado, né? Quando o mandatário for realizar esses atos em nome aí, né, de quem ele representou, ou seja, do outorgado. Parágrafo 2º. O terceiro com quem o mandatário tratar, então, olha, A passa uma procuração para B, para que B seja o mandatário de A, certo? Aí tem uma terceira pessoa. O terceiro poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Então, a terceira pessoa com quem o B está fazendo o negócio, esse C pode exigir que a procuração tenha firma, ou seja, a assinatura reconhecida por um cartório, né, que vai dar a fé pública de que aquela assinatura é verdadeira e válida. Artigo 655. Ainda quando se outorgue, se conceda, né, um mandato por instrumento público, né, lavrado num tabelião,
pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Ou seja, se eu tiver uma procuração, como um advogado, por exemplo, e eu quiser transferir, subestabelecer poderes para um outro advogado, por exemplo, é possível, tá? Ainda que tenha sido passado em cartório, isso será possível. Artigo 656. O mandato, né, a procuração, pode ser expresso, seja escrito, constando tudo, ou tácito. Ou seja, compreende-se que o fato daquela pessoa estar ali com a outra fazendo o que está fazendo, ela tem um mandato da outra pessoa. Muitas vezes é possível tirar de toda a situação fática, né, do que está acontecendo, de que ela tem um mandato, ainda que não tenha escrito, mas ela é mandatária sim. E ele pode ser verbal ou escrito. Acontece, por exemplo, pessoal, em audiências, né, audiências de juizados, pequenas causas, audiências criminais, em que o réu comparece à audiência acompanhado de um advogado, certo? Um advogado contratado por ele. Bem, a simples presença do advogado nessa audiência criminal já faz crer que o advogado está representando os interesses desse réu. Então, não tem um mandato escrito, né? Não tem uma procuração escrita concedendo a ele os poderes para representá-lo. Mas ele compareceu à audiência, apresentou, olha, esse é meu advogado, pronto, entende-se tacitamente que ele é o procurador para o efeito daquela causa. Bem específico, claro, né? Artigo 657. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Há situações em que o mandato só é aceito se tiver escrito, registrado, firma reconhecida. A lei vai falar sobre isso. Há situações, como o caso de audiência que eu mencionei, que não tem essa exigência legal. Artigo 658. O mandato presume-se gratuito quando não houver sido estipulada retribuição. Não é o caso de uma procuração que se passa a um advogado que vai trabalhar para um réu, né? Exceto se o seu objeto corresponder ao daqueles que o mandatário trata por ofício ou profissão lucrativa. É o caso do advogado, por exemplo, não é? Ok? Ninguém vai subentender que o advogado trabalhe gratuitamente para as pessoas. Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, ou seja, mediante retribuição paga, né, caberá ao mandatário, que é quem recebeu o mandato, a retribuição prevista em lei ou no contrato, ou seja, cabe a ele cumprir aquilo que está contratado. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar ou, na falta desses, por arbitramento. Ou seja, se a procuração e o mandato que um advogado, por exemplo, tiver for omisso quanto a valores, lugares e o que deva ser feito, isso vai ser arbitrado posteriormente, no caso de advogados, pelo próprio juiz. Artigo 659. A aceitação do mandato pode ser tácita, ou seja, basta que ele comece a cumprir aquilo, né? E resulta do começo da execução, ou seja, começou a cumprir aquilo que está acordado, de repente verbalmente, já está valendo então. Artigo 660. O mandato pode ser especial ou a um ou mais negócios determinante, em geral a todos os do mandante. Então, o mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinante ou geral a todos os do mandante. O mandato pode ser especial para se fazer uma coisa muito específica ou pode ser para gerenciar e gerir todos os negócios do mandante, aquele que mandou. Mandante, quem mandou, passou a procuração, o mandatário aí, aquele que recebeu o mandato. Artigo 661. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração.
Então, mandato, de maneira geral, só concede poderes de administração. Então, pessoal, esse artigo, só para ficar mais claro aí, ele estabelece que o mandato, em termos gerais, confere apenas poderes de administração para realizar atos que vão além da administração ordinária, como alienar, vender, hipotecar, transigir, ou seja, fazer acordo, ou praticar outros atos. É necessário que a procuração tenha poderes especiais expressos para essas ações específicas. O poder de transigir não implica necessariamente o poder de firmar compromisso, tá? Exemplo: Ana concede um mandato geral a Maria para administrar suas propriedades. No entanto, se Ana quiser vender uma das propriedades né, se Maria quiser vender a propriedade de Ana, ela precisará de um mandato específico expresso para realizar a transação da venda. Artigo 662, na continuação aí. Os atos praticados por quem não tenha mandato, não tem uma procuração, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Ou seja, não tem poder suficiente, aqueles atos não são ineficazes, a não ser que a pessoa, né, que concedeu um mandato, o mandante, ratificar e confirmar posteriormente depois a intenção de ter transferido aqueles poderes plenos àquela pessoa, ou poderes especiais. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, geralmente é por escrito, né? Ou resultar de ato inequívoco, ou seja, que não há dúvida nenhuma, e retroagirá a data do ato, ou seja, convalidará o ato, aquele ato praticado tempos antes, né, pelo mandatário, quando ele não tinha ainda os poderes plenos, tá bom? Ou especiais. Artigo 663. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. Veja, sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, o mandante é que será o único responsável. Afinal de contas, ele passou uma procuração para outra pessoa realizar aquele ato, né? Ficará, porém, o mandatário, quem recebeu o mandato, né, a procuração, pessoalmente obrigado a cumprir com os compromissos se ele agiu em seu nome, tá? Ainda que o negócio seja de conta do mandante, mas ele agiu por arbitrariedade e ele nem tinha procuração para aquilo especialmente. Artigo 664. O mandatário tem o direito de reter do objeto da operação que lhe foi cometida quanto baste para pagamento de tudo que lhe for devido em consequência do mandato. Muitas vezes, pessoal, para fazer aquele negócio, o mandatário teve que fazer pagamentos, por exemplo, em cartórios, seja lá quais forem, né? Pagamentos junto ao judiciário, e ele pode, se não recebeu esses valores especialmente para isso, ele tem o direito de reter, né, do objeto da operação, ou seja, se por conta de toda essa operação o mandatário receber valores, dinheiros, ele pode reter a parte que lhe corresponde. Artigo 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra eles, será considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos. Então, mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder, ou seja, agir contra os poderes que foram concedidos na procuração, ele será considerado um mero gestor e, portanto, o mandante não vai ser obrigado a assumir esses compromissos porque extrapolava a procuração.
Vocês se lembram que nós falamos que o terceiro, ele vai sempre exigir que o mandatário, né, quem tem a procuração, apresente a procuração devidamente aí passada, registrada, com assinatura e firma reconhecida. Ele vai ter que ver se os poderes daquele mandatário alcançam o negócio que ele está realizando. Caso contrário, se esse terceiro ficar prejudicado, ele vai ter que tentar o ressarcimento dos seus prejuízos e danos contra o mandatário, ou seja, quem recebeu, quem está agindo por conta própria, tá? Não o mandante. Ele não é corresponsável, né, nessa situação. Muito bem, pessoal. Artigo 666, o último desta sequência desta aula aqui, né? Aula 16. O maior de 16 anos e menor de 18 anos não emancipado, né, através de uma escritura pública, pode ser mandatário, pode ser procurador, mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Eu posso passar uma procuração para quem tem entre 16 e 18 anos incompletos, mas eu não tenho uma ação contra ele, eu vou ter que agir dentro da lei, talvez acionando o responsável legal por esse relativamente incapaz, ou seja, essa pessoa entre 16 e 18 anos. A não ser que ela seja emancipada, evidentemente, né? Muito bem, pessoal. Lembrando que essa emancipação, se ele é concursado, né, num concurso público, se ele contraiu matrimônio, ou se os pais o emanciparam, ou judicialmente mesmo ele tenha conseguido essa emancipação, aí a coisa é diferente. Pessoal, é isso por aqui nessa aula 16. Muito bom. Prosseguiremos na aula 17. Não se esqueça de ir estudando todas as aulas vistas até agora para facilitar aí a sua vida nesse concurso. Tá certo, pessoal? Um abraço aqui. Tchau, tchau. Até a próxima aula.